Eu sou o compassivo, guardião e restaurador do Dharma, o mensageiro da Mãe Divina. Eu sou o bonzo da atemporalidade, o Buda do futuro. Eu sou o seu Buda planetário e Cristo cósmico, o Senhor Maitreya. Eu venho no dia de hoje, nesse dia natalino e festivo para um grande número de pessoas no planeta, para lhes comunicar algumas coisas que com certeza serão do interesse principalmente daqueles que se encontram numa conexão de alma assim chamada de chamas gêmeas. Primeiro, eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo aqui para mencionar três coisas que tenho notado nas sociedades humanas em tempos recentes. Primeiro é o negacionismo científico. Segundo é a cosmogonia mistificada, resultado deste primeiro. E terceiro é o alurismo. Quanto ao primeiro, o negacionismo científico se dá por não ser valorizado o trabalho de vários profissionais em várias áreas da ciência. Esse negacionismo vai além, por não ser patrocinado as atividades desses profissionais que podem trazer grandes avanços na área de conhecimento e tecnologia para a humanidade. E uma terceira parte desse negacionismo envolve até mesmo movimentos e segmentos e indivíduos da sociedade que tentam se opor às áreas do conhecimento. Se oporem legalmente, se oporem socialmente e se oporem até mesmo por quererem dar opinião, expressarem o seu entendimento sobre áreas das quais nada entendem. E por último, se nenhuma dessas três funcionar, eles então tentam espalhar meias verdades ou desinformações a respeito da área científica em suas muitas diversas manifestações ou diversificações, e isso afasta grande parte da população de um conhecimento que é tão necessário para que a espécie, de uma maneira geral, possa se dispor do amanhecer das possibilidades que a ciência com suas muitas áreas traz. Isso então leva à cosmogonia mistificada. Em eras outroras no planeta, a cosmogonia passou a existir quando a humanidade começou a cair no esquecimento a respeito da sua divindade e começou a cair no esquecimento do porquê coisas outroras aconteceram, como possibilidades que a humanidade em suas versões anteriores conseguia manifestar enquanto encarnados no físico, na mesma época em que Mahatmas gigantes e avatares andaram por esta terra. E conforme esse esquecimento começou a se assentar na mente dos homens, a cosmogonia apareceu como uma maneira de reagir a esses lapsos de memória e a explicar o que os homens já não tinham mais explicação, porque já não conseguiam mais ter retido em suas mentes como os fatos realmente se transpiraram. E daí, por um tempo, a cosmogonia permaneceu como a maneira de se explicar o mundo exterior e o mundo ao seu redor. Mas a cosmogonia que vejo agora retornando ao planeta, essa é pior do que a primeira de tempos outroros. Essa cosmogonia mistificada que agora vejo tenta está aqui, existe não para explicar lapsos de memória da humanidade na sua versão moderna, mas essa cosmogonia está retornando através das teorias conspiratórias para mistificar os avanços da ciência, afastando as pessoas da luz
do conhecimento que advém da ciência em suas muitas áreas. Então, a cosmogonia está usando como arma de rebate, arma de combate contra todos os avanços que a humanidade deu a passos tão pequenos, demorados e lentos, na sua tentativa extingente de tirar de perto dos homens o conhecimento que tanto lhes aprovém e que lhe tanto lhes faz bem e pode elevá-los a um nível de vivencialidade nunca antes vista no planeta. Então, a cosmogonia do passado realmente veio à existência no planeta como a única solução para preencher espaços, lacunas no entendimento da história humana até que algo melhor aparecesse, mas a cosmogonia que existe aqui agora e que passa a existir tem apenas um único objetivo: desacelerar o avanço da intelectualidade humana. E isso me preocupa bastante. O terceiro é o alurismo. O alurismo diz respeito à polaridade que estamos vendo, a polarização que estamos vendo como nunca antes no planeta. Antigamente, grupos sectários, segmentos, instituições, organizações, bairros, países, nações e culturas discordavam e se opunham uma das outras, mas em sua maioria, nem sempre a um ponto em que acreditavam que a existência do outro, apesar de não ser favorável à sua visão específica, era tão uma ameaça ao ponto de só se sentirem bem ou à vontade depois de a concorrência ou a força de oposição ser completamente eliminada. Pois agora, em tempos recentes no planeta, nós realmente observamos que as pessoas estão super polarizadas e elas entendem que enquanto houver a energia de contrário, a energia, a maré contrária ao que acreditam, eles se sentem como estando numa ameaça constante. Então eles não podem baixar a guarda, eles precisam sempre expressar a sua voz de alguma maneira. Em outras palavras, o alurismo se diz respeito a uma humanidade dividida em polos e em espaços cada vez menores, e isto é algo que me preocupa. Mas deixa eu me voltar agora brevemente para as chamas gêmeas. Eu gostaria de incentivar vocês, chamas gêmeas, a se familiarizarem com as 4 verdades nobres que o meu grande senhor do mundo, Logos planetário, o Buda Siddhartha Gautama, expressou como sendo a base dos seus ensinos quando veio e esteve na Terra. É muito importante que as chamas gêmeas estejam familiarizadas com as 4 verdades nobres. São dessas 4 verdades que todo o resto dos ensinos que podem ser providos às chamas gêmeas advém ou tem a sua origem. Por sinal, a primeira escola de mistério criada no planeta foi a escola de mistério que existiu na região onde atualmente é a cidade de San Diego, na costa oeste dos Estados Unidos. Essa escola de mistério foi criada por mim, era encabeçada e administrada por mim e se chamava Escola de Mistério do Jardim do Éden. Era uma escola de mistério desenhada e criada especialmente para treinar chamas gêmeas que fizessem parte do sistema planetário da Terra. Então, quando vocês leem na Bíblia, nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia de Gênesis, sobre o Jardim do Éden e sobre o Deus Senhor que andava pelas frestas daquele jardim, é a Bíblia falando alegoricamente desse espaço real que existia, que era uma escola de mistério chamada Jardim do Éden, aonde eu era o instrutor,
eu era o Kohan, ou senhor, por assim dizer, daquele espaço sagrado, e a Bíblia se refere a mim, então, como o Deus Senhor ali nos primeiros capítulos. Sim, o Jardim do Éden não existiu como um lugar físico, como um real jardim, mas sim a alegoria da Bíblia existe para se referenciar a esse ensino ocultista, que era um espaço de estudos que se chamava Paraíso de Delícias, porque tratava da união e da manutenção dessa conexão de almas tão sagrada a nível universal. Então lá a primeira coisa que eu ensinava para as chamas gêmeas eram as 4 verdades nobres, e disso nós prosseguíamos para outras verdades ocultistas. Então vocês precisam se familiarizar com Dukkha, com Samudaya, Nirodha e Magga ou Marga, as 4 verdades nobres, ou seja, a primeira verdade Dukkha, a verdade do sofrimento, o sofrimento é; a segunda, Samudaya, ou seja, a origem do sofrimento; a terceira, Nirodha, a cessação do sofrimento; e a quarta, Magga, ou também chamada de Marga, o caminho da cessação do sofrimento. Esta quarta, por sinal, leva a Nirodha, ou ao Nibbana, ou Nirvana, a iluminação. Então, ao vocês se familiarizarem com como o sofrimento é na sua vida, principalmente depois de se aperceberem que estão nessa conexão, então vocês podem começar a se aperceber de como ele é, as maneiras com as quais o sofrimento é samudaya na sua vida em relação a essa conexão. E caminhar então ao seu Nibbana, ao seu Nirodha, a cessação de tal sofrimento proveniente da conexão através do caminho do Bodhisattva, do Cristo personificado em suas almas. E daí, eu quero apresentar agora para vocês a Mahayana. A Mahayana é uma das 2 grandes vertentes do budismo no mundo, mas a Mahayana que eu apresentarei aqui é uma ocultista, ou seja, é um corpo de estudo ocultista nunca antes disponibilizado no plano físico até o dia desta atual canalização. Eu a chamo de Mahayana dos Dosha Tejas. Dosha Tejas é a junção de 2 palavras. Dosha, que quer dizer tipos de corpos, e Tejas, que em sânscrito quer dizer fogo. Então, Dosha Tejas quer dizer os tipos de corpos de fogo, ou os corpos de fogo. Na verdade, Dosha Tejas é o nome que usamos no plano espiritual para se referir à conexão de alma que vocês no plano físico chamam de chamas gêmeas. Então, a Mahayana dos Dosha Tejas é basicamente os 10 princípios das chamas gêmeas, aqueles que vocês precisam desenvolver depois de se familiarizarem com as 4 verdades nobres do Buda Siddhartha. Então agora saibam, vocês têm os seus próprios 10 mandamentos, os 10 mandamentos desenhados especificamente para as chamas gêmeas, ou a Mahayana dos Dosha Tejas. Quais são essas 10 Mahayanas? A primeira é a levidade, a segunda é a não opressão, a terceira é a não exaustão, a quarta é a leveza, a quinta é a congruidade, a sexta é a não expressão, a sétima é a não dependência, a oitava é o compromisso, a nona é a exulidão e a 10ª é o exultamento. Para cada uma dessas 10 Mahayanas, eu vou disponibilizar para vocês uma expressão gestual que vocês podem fazer toda vez que vocês sentirem que uma dessas Mahayanas está a se manifestar. Por exemplo, o que é a levidade? A levidade na conexão
de chamas gêmeas é vocês levarem a conexão de maneira leviana, quer por não adentrarem o seu processo de iluminação, o caminho do Bodhisattva, por não se interiorizarem, se celestializarem, não se silenciarem, ou quer por encarar todos os problemas que são apresentados para vocês durante a dinâmica dentro da conexão, como o fim do mundo, como algo muito difícil, uma atitude bastante não positiva ou negativa, ou que é em detrimento da conexão. Isso é a levidade. Você pode então praticar algo contrário à levidade por você simplesmente expressar através de uma expressão gestual o princípio universal do o prumo me mantém em equilíbrio. O Charlie mostrará agora, através de uma foto, qual é o gesto que você pode fazer em conjunção com o seu corpo para te trazer de volta para o seu cerne, para o seu centro e não praticar a levidade. A segunda Mahayana é a não opressão. Normalmente nessa conexão, quando vocês já estão na dinâmica dentro da conexão, ambos complementos, ou pelo menos um dos dois, começa a oprimir o outro, ou por fazer muitas demandas ou pedidos que estão além do alcance do outro, ou por um dos dois oprimir o outro com o tratamento do silêncio, do descaso e assim por diante. Vocês podem contra-atacar, por assim dizer, mas é um contra-atacar silencioso, pacífico, por vocês viverem a verdade do princípio do espaço entre nós me protege. Vocês então podem fazer o segundo gesto que Charlie está mostrando em conjunção com seu corpo físico. Fazer ele por alguns segundos te colocará nessa mentalidade de que é preciso existir barreiras, mesmo numa conexão de chama gêmea, delimitações entre você e o seu complemento divino. E isso não é uma ameaça à conexão e à dinâmica que existe dentro da conexão. Pelo contrário, é a exemplificação do princípio, o espaço entre nós me protege ou nos protege, faz as coisas acontecerem. O terceiro ponto é a não exaustão. Pessoas nessa conexão ficam exaustas, exauridas, muito cansadas, totalmente descompensadas, por não tirarem tempo para descansar. Então, aplique o princípio de eu descanso, fazendo o gesto que o Charlie mostrará na foto a seguir. E leveza. Você precisa se abrir para essa conexão. Você não ter medos, reservas ou ressalvas. Então, para você praticar o princípio da leveza, você precisa ter manifestado na sua experiencialidade o princípio de eu me abro. Fazer o gesto que o Charlie compartilhará agora através de uma foto lhe ajudará nesse sentido. O quinto ponto é a congruidade. Normalmente, uma das chamas ou uma das fagulhas se doa demais para com a outra, enquanto a outra se doa demais para o mundo ou para a sua experiencialidade, ao invés de compartilhar o que é devido com o seu complemento divino. Isso é uma falta de ambos se recolherem dentro de si, de ambos recolherem de volta para cada área de suas vidas o que aquelas áreas pedem energeticamente, e também de retornar para outras áreas de suas vidas o que aquelas áreas também pedem e que talvez estão em falta, que é elas talvez ficarem em silêncio ou em segundo plano por algum tempo para que outras possam ter também as suas necessidades supridas. Então, para que a congruidade não faça parte da sua conexão e dinâmica dentro da mesma, você precisa viver no princípio universal de eu me recolho quando necessário. Fazer o gesto que o Charlie mostrará na foto a seguir lhe ajudará nesse sentido.
Nós temos também a não expressão. Geralmente, nessa conexão, quando ela já está sendo desenvolvida através de uma dinâmica, ambos na conexão, ou pelo menos uma das chamas, não expressa tudo o que sente ou tudo o que é necessário dizer. O outro fica dando esperanças falsas, inválidas ou de meias verdades para o seu complemento divino, realmente não pondo as coisas em panos limpos. Tudo isso, essa atitude da pessoa se recolher aqui de maneira negativa ou nos momentos inapropriados, tudo isso, essa reserva de se expressar ou não conseguir se expressar ou se articular, necessita um contrapush, necessita uma contra-energia, que é de eu avanço. Ambos nessa conexão precisam aprender a se expressar com clareza articuladamente, de maneira transparente, direta e honesta. Para isso, alguém precisa dar o primeiro passo e não temer o que quer que venha depois. Para isso, essa pessoa ou ambos precisam viver no princípio universal do eu avanço. Fazer o gesto que o Charlie está mostrando através da foto por alguns segundos ajudará você nessa conexão quando você se sentir tentado a não ser quem você realmente sente que você necessita ser em dado momento com o seu complemento divino, quando você sentir que é mais fácil falar uma mentira ou esconder parte da verdade porque você está com medo de ferir o próximo. Então fazer esse gesto ajudará você a não cair na não expressão. Também não queremos que vocês caiam na codependência. Vocês precisam desenvolver a não dependência. Ou seja, vocês precisam aprender a co-criar e não a criar através do próximo. Vocês não precisam usar o próximo, principalmente o seu complemento divino, como um instrumento através do qual vocês criam. Vocês dois podem conjugar as energias e criar um instrumento à parte dos dois primeiros elementos nessa conexão que servirá como instrumento para ambos manifestarem algo no físico. Quando nós dependemos da outra pessoa, nós objetificamos a outra pessoa e tornamos ela um meio para um fim. Então, em vez de estarmos criando juntos, estamos criando através do próximo, e isso cria codependência. Então, para você viver na energia do eu cocrio, ao invés de eu crio através, use o gesto que o Charlie está mostrando na foto para vocês agora por alguns segundos, e isso lhe trará de volta para o cerne da importância da cocriação e não da codependência. O oitavo, o compromisso. É importante que você aprenda a interagir nessa conexão de tal maneira em que ambas as suas partes, como indivíduo, tanto a sua criança interior quanto o seu eu adulto, estão mesclados perfeitamente e têm voz igualmente e de maneira equilibrada quando você lida com o seu complemento divino. Para isso, você precisa desenvolver a sua habilidade de interagir de maneira madura, conscienciosa, no silêncio e ponderada. Para você expressar essa singularidade de eu interajo, você precisa, então, quando sentir a necessidade, simplesmente usar o gesto a seguir por alguns segundos e este o ajudará a fazer isso. E a exulidão, muitos nessa conexão talvez possam se perder um no outro e deixarem de lado a importância de você se alienar do mundo. Você precisa ter a sua própria bolha, o seu próprio espaço que ninguém pode adentrar, aonde ninguém pode te tocar, aonde ninguém pode te alcançar. Você precisa ter um espaço à parte do mundo.
Você não pode se deixar tornar uma parte tão inerente do mundo que você não consegue se desprender e se ver desprendido dele. E isso pode começar a se manifestar também na sua conexão e na dinâmica dentro dela. Você não conseguir se ver como alguém diferente da sua outra encarnação simultânea nesta vida. A essência e a energia de fato são a mesma e a extensão é a mesma, mas é importante manter ainda assim os dois corpos, se entendendo como uma individualidade singular que conseguem seguir por conta própria, caso seja necessário, caso pelo desencarne de um dos dois. Então é preciso você se alienar do mundo até um certo ponto e daquilo que te distrai, para que você não fique totalmente então alienado da sua própria divindade e como ela se manifesta através de dois corpos. Então, para você expressar esse princípio nessa conexão, use o próximo gesto que o Charlie mostrará para vocês em foto. E por último, o exultamento. Vocês estão aqui neste mundo para moldar o mundo da forma, o mundo físico, e não serem moldados por ele. Eu quero comentar rapidamente da exulidão, porque o gesto da exulidão é interessante. É um processo de total alienação pelo tempo necessário que você precisar. Ou seja, não há um gesto determinado e específico. Pode ser qualquer gesto que você quiser criar para te ajudar você a entrar nesse estado de alienação positiva. Quanto ao exultamento, você moldar o mundo da forma é o gesto que aparece na foto a seguir. Essa é a Mahayana dos Doshatejas, ou seja, os 10 mandamentos, os 10 princípios que devem vigorar ou orientar almas numa configuração de chamas gêmeas. Mas depois de elas terem se familiarizado com as 4 verdades nobres do Buda Siddhartha Gautama. E agora há mais. Para, ao final dessa minha mensagem, eu estou trabalhando ativamente com outros mestres que cuidam das áreas científicas do planeta para trazer através de indivíduos, canais de streaming, buscadores de vídeos na internet, materiais que realmente reacendam e mantenham aceso no coração dos humanos a necessidade de sempre buscar o conhecimento científico cada vez mais. Por isso, o canal do Charlie fará um papel importante em trazer a atenção de vocês certas obras audiovisuais, certas recomendações literárias e artigos que podem ajudar vocês a dissipar a sua ilusão de que a ciência está em algum complô destrutivo contra a grande massa da humanidade. Começamos nessa empreitada de dissipar essa ilusão já neste sábado, onde haverá um documentário de mais de 1 hora aqui chamado Domo Arpua, Vida no Universo Local. Este documentário teve a total aprovação dos mestres, orientação e inspiração dos mestres. Então, a seguir, ao final dessa mensagem, vocês poderão assistir o segundo trailer deste documentário. E por último, no primeiro século, quando eu pairava sobre a presença de Jesus naquela ocasião, eu provi uma primeira dispensação espiritual, que foi a oração do Pai Nosso ou do Padre Nosso. Em junho de 1945, através de Alice Bailey e de Walcott, eu provi uma nova dispensação espiritual para aquele contexto e momento da humanidade, a grande invocação. E agora, nessa mensagem de hoje, onde abordei principalmente o meu cuidado com as chamas gêmeas, eu dispenso em primeira mão, exclusivamente, a invocação dos Doshatejas, ou a invocação das chamas gêmeas. Essa invocação ajudará vocês manterem bem claro a essência e a energia que deve permear
os seus tratos com o seu complemento divino, e também acelerará o projeto da hierarquia, do sistema hierárquico planetário espiritual da Terra, de trazer todas as chamas gêmeas que assim estão contratadas a se unirem à sua derradeira união até o ano de data limite de 2028. Então eu deixo vocês agora com o trailer desse documentário que visa avançar os esforços dos mestres de dissipar o negacionismo científico, a cosmogonia mistificada e o alurismo que está pairando sobre a humanidade em anos recentes, e também logo após a Mahayana dos Doshitas, ou seja, a invocação das chamas gêmeas, pela primeira vez sendo compartilhada com a massa da humanidade para o benefício de todos vocês em tal configuração. Vocês são o meu sonho, o alvo do meu sonho materializado. Eu sou o Buda do futuro, o Buda Maitreya, seu Buda planetário e Cristo cósmico, direto do escritório do Cristo cósmico. Assim vos deixo nesse dia natalino com todas as bênçãos que vêm a seguir ao final desta mensagem. In all of time, on all the planets of all the galaxies in space, what civilizations have risen, looked into the night, seen what we see, asked the questions that we ask. That the galaxy is awash in water. It's awash in organic molecules and complex chemistry. Om Namo Arya Maitreya Buddhaya Dharmaya Sangaya. Om Namo Arya Maitreya Buddhaya Dharmaya Sangaya. Dharmaya Sangaya. Om Namo Arya Maitreya Buddhaya Dharmaya Sangaya. Om Namo Arya Maitreya Buddhaya Dharmaya Sangaya. Om Namo Arya Maitreya
dharmaya sangaya. Dharmaya sangaya. Om Namo Arya Maitreya Buddhaya Dharmaya sangaya. Om Namo Arya Maitreya Buddhaya Dharmaya sangaya.